Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Dizem que existe um preço para quem se mete onde não é chamado, mas ninguém avisa que esse preço pode ser cobrado quando você menos espera. Estava naquela noite na loja, olhando o celular enquanto descansava. Comia minha última batata frita, aquela bem encharcada de molho, quando um cara entrou de repente. Capuz, luvas pretas e uma bolsa de esportes nas mãos. Todo mundo ali ficou paralisado. Ninguém soube o que dizer. Eu não gritei, não me escondi. Só saquei o celular e comecei a gravar no Snapchat. Gravei com os filtros ao vivo, enquanto o cara gritava alguma coisa para o caixa. Minha mão tremia, mas consegui pegar tudo. Ele quebrando a caixa registradora, o gerente com as mãos para o alto, obedecendo. O mais doido foi que ele, no meio daquela loucura, olhou direto para a câmera do meu celular. Graças à gravação, em apenas 2 dias a polícia conseguiu identificar e prender o cara pela placa do carro que apareceu no vídeo. Todo jornal local exibiu meu vídeo no horário nobre, como se eu fosse o protagonista da história. O pessoal começou a comentar, dar curtidas e compartilhar sem parar. Me chamaram de corajoso, alguns até de herói, mas a realidade era bem diferente. A polícia me agradeceu por ter gravado e ajudado a pegar o criminoso. Meu chefe, por sorte, não me demitiu. Durante algumas semanas, os clientes me reconheciam na rua e me olhavam meio estranho, mas depois tudo voltou ao normal. Eu pensei que tinha passado, que já tinha sido esquecido. Estava enganado. Algumas semanas depois, eu estava sozinho na loja, fechando. Os outros tinham ido embora mais cedo. Na época achei que era por causa de algum evento, mas depois descobri a verdade. Só estava eu naquele lugar, perto das fritadeiras, ouvindo aquele chiadinho que elas fazem quando desligam. Peguei meu celular e abri os stories no Snapchat, só para perceber que meu vídeo ainda estava bombando. As pessoas continuavam comentando e compartilhando, fazendo análises sobre a insegurança, dizendo que graças a Deus existiam pessoas como eu, que não tinham medo de se arriscar para ajudar a fazer justiça. Era engraçado, porque quando gravei aquele vídeo, não fiz pensando em nada disso. Eu só vi a situação e decidi gravar, pura idiotice minha. Nessa hora, ouvi algo que me tirou dos pensamentos. Não foi uma batida ou um barulho forte, só um som baixinho, quase como se alguém estivesse arrastando uma cadeira. Fiquei quieto e pausei o vídeo, pensando que talvez algum colega tivesse voltado para buscar alguma coisa. Chamei, mas ninguém respondeu. Olhei meu celular. Quase meia-noite. Já estou quase terminando, pensei. Então segui pelo corredor que leva ao escritório dos fundos, iluminando tudo com a luz do celular. Foi quando o vi. Tinha um homem alto parado na frente dos armários, imóvel, de capuz cobrindo a cabeça e o rosto escondido por uma touca ninja escura. Fiquei paralisado por um segundo. Não de medo, mas de pura confusão. Não conseguia ver o rosto dele, mas algo na postura me parecia estranhamente familiar. Ele não dizia nada, não se movia, só me olhava em silêncio. Então, com a voz baixa e tremendo, perguntei: "Quem é você?" Ele deu um passo à frente e eu recuei até encostar na parede. Tentei manter a calma, embora por dentro estivesse tremendo. "Cara, a gente já fechou. Você precisa sair daqui", falei. Mas ele, sem falar nada, deu outro passo firme e lento, e depois outro, até ficar bem na minha frente. Percebi que aquilo não ia funcionar. Então corri, quase sem pensar, em direção à saída da cozinha. Era minha única chance, mas antes que conseguisse sair, alguém me agarrou com força pelo braço vindo de trás do freezer. Gritei, chutei e tentei dar cotoveladas, mas foi inútil. Me empurraram de novo contra a parede. Era um cara maior que o anterior, também de capuz e rosto coberto. Ele ficou ali me olhando em silêncio, me analisando. Tentei me soltar, mas então o outro se aproximou e finalmente um deles falou, com uma voz áspera e rouca: "Não me reconhece, né?" Não respondi. Não conseguia.
Meu coração batia como se fosse sair do peito e sentia que ia vomitar a qualquer momento. O cara que me parecia familiar, o primeiro que encontrei, chegou mais perto. Tá se achando? Achou que foi corajoso o que você fez? Achou engraçado? Eu sabia do que estavam falando. E mesmo que tentasse dizer que não foi de propósito que o vídeo viralizou, aquilo já era inútil. Eles sabiam de tudo. Viram as notícias, o vídeo, o meu rosto. Nesse momento juntei as peças. A voz rouca, o jeito dele. Algo me dizia que essa gente estava ligada ao cara do meu vídeo. Mas eu estava confuso. Era para o assaltante estar na prisão. Só depois entendi o que estava acontecendo. Aqueles não eram os assaltantes originais. Eram outras pessoas ligadas a ele. E agora estavam ali por vingança. Um deles tirou de dentro do casaco uma barra de metal, algo grosso e pesado. Não era um pedaço de pau, era um cano de ferro. Ele segurava na mão e batia no chão nervoso, como alguém que não aguentava mais e queria usar aquilo em mim. Em pânico, tentei correr para a porta principal, mas a maçaneta não girava. Estava trancada. E não só isso, parecia presa com força pelo lado de fora. Fiquei gelado, com o coração na boca, sem entender realmente o que estava acontecendo, o que esses caras queriam fazer comigo. Lentamente me virei para encará-los. "O que vocês querem?" perguntei. Um deles, o que carregava o cano, começou a falar com uma calma assustadora, com uma tranquilidade que gelou meu sangue. "A gente não veio roubar, não. Viemos acertar as contas. Ele tem 3 filhos e uma mãe idosa com câncer. Fizemos aquilo por eles, mas você não entendeu. Você nos ferrou, virou isso num circo e mandou meu irmão para a prisão. Agora nós é que temos que consertar essa merda." Eles não gritaram, não xingaram. Só falavam com uma calma perturbadora, como se tudo já tivesse sido decidido. Em seguida, um deles levantou o cano e, num instante, me acertou na coxa com aquele maldito ferro. Senti meu corpo inteiro se dobrar de dor e caí no chão, com tudo queimando, incapaz de me mover. Tentei me arrastar até os fundos, mas foi inútil. A porta também estava trancada. Fiquei ali no chão, ofegante e com uma dor insuportável na perna, que queimava como se estivesse quebrada. Então, ouvi um som horrível, um barulho de líquido sendo derramado. Era gasolina. Um deles tinha pegado uma lata e estava derramando o líquido no chão ao meu redor. O cheiro forte e químico encheu meu nariz enquanto via o líquido atingindo os azulejos. O líquido formou uma trilha de combustível desde a fritadeira até onde eu estava. O outro cara caminhava em silêncio, cantarolando algo estranho. Então, ouvi o som de um fósforo sendo aceso. Só aquele barulhinho me fez gritar com toda a força. Mas eles pareciam tranquilos. Não tinham pressa, e era isso que mais me assustava. Eles se moviam com uma paciência perturbadora, como se tivessem a noite toda. O que estava com a lata se aproximou, fez uma pausa, inclinou a cabeça e lentamente ameaçou deixar o fósforo cair, cuja chama começou a dançar bem na minha frente. Pensei que era o fim, que era só uma questão de segundos antes que tudo ardesse e me consumisse. Fechei os olhos e comecei a fazer minhas últimas orações, me despedindo de tudo, enquanto a chama se aproximava. Mas em vez de sentir o calor ou o fogo, ao abrir os olhos, vi a chama se apagar. O fósforo caiu na minha camiseta encharcada e não pegou fogo. Não conseguia entender, e pelo visto, eles também não. O cara com o fósforo ficou confuso, irritado. Mas antes que fizesse qualquer outra coisa, ouvimos uma batida na porta, alguém gritando ordens e um monte de passos. Era a polícia. Eles estavam cercados. Um dos caras entrou em pânico e o outro xingou baixinho. O da gasolina jogou a lata vazia e começou a discutir com o parceiro. Não conseguia entender muito, só algumas palavras sobre tempo e correr. Então, um deles pegou outro fósforo, riscou e jogou na minha direção antes de sair correndo. Vi aquilo em câmera lenta voando pelo ar e meu coração parou,
Mas igual da outra vez, o fósforo se apagou no ar. Não explodiu, não queimou, só se apagou e tudo ficou em silêncio. Minutos depois, a polícia entrou pela porta principal, arrombando tudo, e finalmente me encontrou ali, quase inconsciente, encharcado de gasolina, golpeado, em choque e sem conseguir me mover, mas vivo. Depois soube que capturaram os 2 caras em menos de 1 hora, escondidos numa caçamba de lixo atrás do cinema, a algumas ruas de distância. Mas eles não foram os únicos presos. A polícia me contou que 2 dos meus colegas de trabalho tinham aceitado dinheiro para ir embora mais cedo naquela noite. Eles trancaram as portas ao sair e deram uma cópia da chave para os criminosos. Mas um deles se arrependeu no último minuto e ligou para a polícia. Aquela ligação salvou minha vida. Não foi só isso. Deus ouviu minhas orações, porque o lance dos fósforos não acendendo é algo que não consigo explicar até hoje. Naquela noite, algo maior do que eu impediu que aquilo terminasse em tragédia. Não trabalho mais naquele lugar. Desinstalei o Snapchat, ainda no hospital, e nunca mais me importei com curtidas ou em ser reconhecido na rua. Aprendi que a vida real não é feita de visualizações ou fama passageira. Hoje, o que realmente me marca não são os comentários ou elogios que recebi. É o som seco de um fósforo sendo riscado. Aquele barulho simples me faz lembrar do quanto estive perto de descobrir, da pior forma possível, o verdadeiro significado de pagar o preço por algo que nunca planejei fazer. Para um vídeo estourar no YouTube, tem criador de conteúdo que topa qualquer parada. Eu topei, invadi um mercado de madrugada, mas quase paguei com a vida. A real é que fazer vídeo de terror pro YouTube não é moleza. A galera tá sempre pedindo vídeo novo, desafio novo, e ninguém faz ideia do trampo que dá preparar isso tudo. Eu sou o Daniel, tenho 19 anos, e desde os 15 me dedico a explorar lugares abandonados. No começo, tentei fazer vídeo de fenômeno paranormal, mas nunca achei nada interessante e meu público começou a ficar entediado, até que um dia, por sorte, um vídeo que postei viralizou e passou de 1 milhão de visualizações. Só que com o tempo, meus inscritos foram caindo aos poucos e no final eu decidi largar os vídeos de terror para focar só em exploração urbana. Aí sim, em certo momento, o canal começou a crescer de novo. Então eu me animei para fazer uma série em que eu ia passar a noite em diferentes lugares estranhos e perigosos. Os primeiros lugares que escolhi foram um prédio abandonado dos Correios, um shopping desativado e uma academia gigante que tinha na cidade. Mas eu queria ir ainda mais longe. Então um dos próximos lugares que escolhi foi algo que parecia impossível. Um supermercado enorme e famoso, em plena madrugada. Eu tinha tudo bem planejado. Entrar como cliente normal uns minutos antes de fechar, me esconder dentro de um armário grande na seção de móveis bem na hora que fechassem, com água, comida e minha câmera na mochila. Eu não ia roubar nada, óbvio, ou pelo menos essa era a ideia. Eu sabia que tinha câmeras e que se me pegassem ia ficar exposto. Meu plano era sair pela saída de emergência antes do mercado abrir de novo, como se fosse só uma brincadeira de adolescente. Quando a noite chegou, tudo saiu exatamente como eu tinha pensado. O mercado fechou às 10 da noite e os guardas pareciam só dar umas voltas por ali, mais preocupados em ir embora do que em procurar alguém escondido no lugar. Eu fiquei ali em silêncio e esperando, com o alarme do celular programado para tocar umas horas depois. Quando já passava das 3 da madrugada, meu celular começou a tocar. Saí do armário, olhei em volta e confirmei para mim mesmo que meu plano estava funcionando. Eu estava sozinho, sem ninguém. Liguei minha câmera e comecei a explorar o mercado, me divertindo muito nas sessões de videogame, vendo as televisões enormes, gravando tudo para ter material para o vídeo. No começo, eu achei que essa exploração ia ser complicada.
mas acabou sendo a mais fácil que eu tinha feito em muito tempo. Sério, eu curti, me diverti, mas depois de um tempo explorando, quando entrei na seção de frios e laticínios, eu percebi uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Eu não estava sozinho. No começo pensei que talvez algum guarda tivesse ficado até mais tarde ou que tinha mais alguém andando por ali sem eu perceber. Mas não. A pessoa que eu vi não era um funcionário e estava usando umas roupas que não tinham nada a ver. Era um cara com uma camiseta preta e bermuda, parado ali tranquilo, olhando os preços dos laticínios como se não fosse nada. Muito à vontade, como se fosse plena luz do dia e o mercado estivesse aberto. Deve ter se escondido igual a mim, mas com outras intenções bem piores. Quando ele me viu, virou devagar, me olhou nos olhos e começou a me chamar como se eu fosse um cachorro. Ele se abaixou, assobiou e começou a se aproximar devagar de mim. Eu, em pânico, abaixei a câmera e parei de gravar de medo, sem entender muito bem que diabos estava acontecendo. Eu não sei porquê, mas naquela hora me deu um medo terrível. Ele não parecia alguém que também estava fazendo um desafio, nem mesmo um morador de rua. Parecia alguém que queria me pegar e me machucar de verdade. Enquanto aquele cara avançava, eu me senti como um animal encurralado, paralisado de susto. Meu corpo não conseguia fazer outra coisa além de dar uns passos para trás, bem devagar. Eu já ouvi várias pessoas dizerem que se fossem elas, sairiam correndo na hora. Mas a realidade é que você nem sempre reage igual. É como se seu cérebro e seu corpo entrassem numa espécie de modo de sobrevivência automático. E naquela hora, eu só conseguia pensar em como escapar. O cara foi se aproximando de mim lentamente. E na minha cabeça, eu só conseguia imaginar o pior. O rosto do cara foi chegando perto e parecia que ele estava curtindo me ver tão apavorado. Dava para notar na expressão dele, no olhar, como se ele quisesse me fazer mal de verdade. Até que depois do que pareceram horas, ele estava bem na minha frente. Sem dúvida, um dos momentos mais apavorantes da minha vida. Mas naquele instante, por algum motivo, meu instinto gritou a meu favor e eu saí correndo feito um louco. Eu corri com toda a minha força, atravessando corredores, passando por muitas seções e em questão de segundos consegui me afastar um pouco. Mas quando virei um corredor, o cara apareceu de repente pela lateral e estava bem do meu lado de novo, com uma cara que parecia ainda pior, ainda mais sinistra. Dava para ver que ele estava feliz e que queria mais, que estava curtindo o medo na minha cara. Eu pensei em tentar argumentar e convencer ele, mas ele nem me deu chance. Antes que eu pudesse falar uma palavra, o cara me deu um soco muito forte que me jogou no chão. Eu tentei me defender, mas ele subiu em cima de mim e me impediu de levantar. Eu tentei me soltar, mas ele era mais forte. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e ele continuava me batendo na cara com um sorriso muito doentio, como se sentisse prazer em me machucar. Meu rosto começou a sangrar e eu senti que ia desmaiar a qualquer momento. Eu estava em choque e não sabia o que fazer. No meio daquela brutalidade, o cara se acalmou por um segundo, parou de me bater e em silêncio tirou uma faca do cinto. Ele me olhou com aquele sorriso distorcido, mas em vez de me esfaquear logo de cara, começou a brincar com a faca e a me ameaçar, dizendo que ia me cortar. Mas, de repente, ele ficou quieto e começou a rir de novo, curtindo o momento. Sem me dar tempo, ele agarrou minha mão e lentamente enfiou a faca na palma da minha mão. A dor foi indescritível, mas não foi só a facada. Foi como o homem girava a arma com ódio e curtia me ver sofrer. Os olhos dele estavam fixos nos meus e parecia que ele estava adorando me ver naquele estado. Ele só queria me ver sofrer. De repente, eu ouvi uns barulhos altos atrás da gente. Era a polícia. Assim que o cara viu que eles estavam ali, ele se jogou em alta velocidade e tentou escapar. Mas a polícia começou a atirar, tentando acertar ele nas pernas. Parece que ele percebeu rápido que não podia ganhar, então teve que se render.
A polícia, desconfiada, não acreditou muito em mim no começo. Eles estavam mais ligados no cara, que continuava com aquela cara de louco. Mas quando viram meus ferimentos e que eu era só um garoto assustado, com hematomas e um buraco na mão, tiveram que acreditar em mim. A polícia pegou minha câmera como evidência, prendeu o cara, me socorreu e me levou para o hospital. Eu perdi muito sangue e fiquei muito mal por uns dias. Quando acordei com minha família do meu lado, bravos, mas aliviados, soube que o mercado não ia prestar queixa por invasão, embora, para ser sincero, isso não importasse muito. O importante é que, graças às câmeras e às testemunhas, eles tinham provas do que tinha acontecido naquela noite. A polícia não me contou muito sobre o cara. Só disseram que estavam procurando alguém com antecedentes bem perigosos. Mas uns dias depois eu vi a história daquele cara no noticiário e fiquei gelado. Mas ao mesmo tempo, embora soe estranho, isso me deu uma espécie de lição. O cara era procurado por crimes brutais, incluindo canibalismo e ataques violentos às suas vítimas. Sério, vocês não têm noção do que a realidade pode ser quando você para pensar nela. Desde aquele dia, eu não fiz mais vídeos de explorações perigosas ou desafios de madrugada. Não, eu não podia correr aquele risco de novo. O número de espectadores caiu, sim, mas pelo menos agora me concentro em contar histórias de psicopatas e assassinos reais. Sério mesmo. As pessoas dizem que eu exagero, que é tudo mentira, mas eu sei que a realidade pode ser muito pior do que a gente às vezes consegue imaginar. Eu só sei que depois daquela noite, minha vida e a de muitos amigos que também faziam exploração urbana mudaram para sempre. E se eu aprendi alguma coisa com tudo isso, é que nem sempre o perigo está onde a gente imagina. Às vezes, ele está bem na nossa frente, escondido em lugares comuns, esperando o momento certo. E quando você menos espera, quando acha que está no controle, a vida te mostra que você nunca esteve. Por isso hoje eu penso 2 vezes antes de qualquer decisão arriscada, porque aprendi da pior forma que brincar com o perigo pode custar muito mais do que apenas visualizações e likes. Tem coisas na vida que a gente não consegue explicar, e o que vou contar agora é uma delas. Pode parecer impossível, mas aconteceu comigo, e tudo começou com um violão. Meu pai era um cara super dedicado à música e tinha uma habilidade que talvez fosse sua única verdadeira aptidão: tocar violão. Mas que talento, viu? Para ele, aquele violão era mais que um instrumento, era parte da alma dele. Ele passava horas e horas tocando em diferentes bandas por todo o ABC paulista, tocando música caipira e sertanejo raiz como ninguém. Eu nunca vi ninguém com aquela paixão e aquela técnica que meu pai tinha. Você vai ter que desculpar meu jeito de falar, mas meu pai cresceu em Minas Gerais e aquele sotaque do interior grudou em mim quando minha mãe e ele se mudaram para cá. Eu, quando criança, na verdade, sempre fui mais do metal e coisas assim. Eu gostava de ir aos shows em São Paulo, ver bandas como Sepultura, e desde pequeno eu já adorava música pesada. Mas, diferente de mim, meu pai começou no sertanejo raiz desde bem jovem. E esse era o mundo dele, a paixão dele. No entanto, ser músico a vida inteira nem sempre é fácil. E isso também significava que, em várias épocas, passamos por momentos muito difíceis financeiramente. Teve um tempo em que parecia que íamos perder a casa por causa das contas, que íamos ficar na rua. A família apostou tudo. Minha mãe se matava em turno duplo no trabalho e meu pai arranjou um emprego num bar para ganhar algo a mais. Mas nem isso era o bastante. A luta para sobreviver era constante. O violão que meu pai mais amava era um velho Martim, que parecia antigo pra caramba. Acontece que, segundo dizem, os violões acústicos ficam ainda melhores com os anos. Eles ganham um caráter especial, uma alma que fica impregnada em cada nota, que dá um som que você nem imagina, algo profundo e doce. Aquele violão, em particular,
Era o centro da vida dele, e quando ele tocava, a casa se enchia de um som muito especial. Mas também era um instrumento muito valioso, e não só no sentimental, valia bastante dinheiro. Não era algo que ele quisesse vender, mas naqueles momentos, se você tinha que escolher entre o violão e a família, não tinha muito o que pensar. Ele vendeu por uns 25 mil reais, e com esse dinheiro, pouco a pouco, começamos a nos reerguer. Conseguimos manter a casa. O pai voltou a conseguir shows e a mãe conseguiu uma promoção no trabalho. Levamos alguns anos, mas no final conseguimos sair do buraco. Mas bem quando as coisas estavam melhorando, foi que os problemas estranhos começaram. Meu pai começou a reclamar de dores de cabeça. No começo, pensamos que era pelo estresse, pelo trabalho, por tudo que passamos naquelas épocas difíceis. Ele sempre tinha sido um cara forte e não costumava reclamar. Então, quando ele começou a dizer que a cabeça doía demais, insistimos para que ele fosse ao médico. No início, o médico achou que era só tensão, mas as dores não paravam, pelo contrário, pioraram. Finalmente, depois de um tempo, meu pai aceitou ser examinado e fizeram mais exames. O diagnóstico foi brutal, um tumor cerebral agressivo. Naquele momento, nosso mundo desabou. Deram a ele apenas 2 meses para arrumar suas coisas e nesse curto período ele se preparou o melhor que pôde. Mas ele não chegou nem perto disso. Faleceu algumas semanas depois, quando ainda tentávamos processar tudo. Essa perda foi um golpe muito duro e, na verdade, eu nunca consegui superar totalmente. A única coisa que realmente me restava naquele momento era aquele violão velho, o Martin. Era a última coisa que eu tinha do meu pai, e por algum motivo eu sentia que, se pudesse tê-lo de volta, poderia me sentir um pouco mais perto dele. Mas o problema era que, depois da morte dele, eu não fazia ideia de quem tinha ficado com o violão. Minha mãe não tinha ideia, e olha que perguntei 1000 vezes. Ele vendeu, claro, mas o pai nunca deixou registros nem nada, então não conseguimos rastreá-lo. Durante muito tempo, essa sensação de perda me acompanhou, e nos meus piores momentos eu pensava no violão e no quanto significava para mim. Mas com o tempo, acabei aceitando que talvez nunca mais o veria. Os anos se passaram e eu continuava morando no ABC, tentando construir minha própria carreira musical. A verdade é que aquilo era uma bagunça. Noites em bares, bebidas, amigos, tentando fazer algo da minha vida e esquecer um pouco o passado. Mas uma noite, em um daqueles momentos em que você simplesmente vai pulando de bar em bar, conheci uma mulher que dizia ser vidente. Quando a ouvi pela primeira vez, pensei que era uma velha bêbada procurando uma desculpa para ganhar uma bebida grátis. E ainda vinha com aquele papo furado de sempre, acariciando a palma da sua mão, dizendo que ia te deixar milionário. Mas a verdade é que ela não parecia uma golpista. Estava realmente convencida do que dizia, como se tivesse poderes ou algo do tipo. Aquela mulher começou a dizer a um amigo meu que não esperava por isso, que no futuro dele ele teria ferido muito mais pessoas do que qualquer um poderia perdoar. A gente riu, claro, porque esse amigo é gente boa, a última pessoa que alguém pensaria que seria violenta ou algo assim. Então, por pura brincadeira, pedi que ela lesse minha mão. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando, e em um momento disse: "O que você está procurando está no seu bolso." E ficou por isso mesmo. Todos nós ficamos olhando para ela com cara de: "Que diabos é isso?" Porque eu só tinha nos bolsos minhas chaves, meu celular e um maço de cigarros. Mas naquele momento, o que eu realmente procurava era qualquer coisa que me conectasse ao meu passado, aquele violão de que eu tanto sentia falta. Eu só queria achar um isqueiro e não tinha nenhum nos bolsos. Na manhã seguinte, minha cabeça estava pior do que nunca. Aquela ressaca foi daquelas que te deixam completamente destruído, com náuseas terríveis e tudo mais. Eu só fiquei na cama, encolhido ali por mais ou menos 1 hora, navegando nas redes sociais, vendo fotos da noite anterior e tentando não vomitar.
Nesse processo, meus olhos caíram no Facebook Marketplace e pensei, por que não dou uma olhada? E sim, algo em mim disse que eu tinha que procurar instrumentos à venda, mas eu não pensei que encontraria o que encontrei. Não mais que 1 minuto depois de começar a procurar, vi um violão que quase me fez cair da cama. Era a mesma marca e modelo daquele velho Martin do meu pai. A foto era nítida. Eu podia ver cada batida, cada marca que aquele violão tinha, e senti como se meu coração fosse parar. Quem estava vendendo era um cara, e, embora ele estivesse pedindo muito dinheiro, não foi difícil convencê-lo a fazer um parcelamento, porque eu sabia no meu íntimo o quanto aquele violão significava para mim. Recuperá-lo seria como trazer de volta um pouquinho do espírito do meu pai. Quando eu o toquei pela primeira vez em casa, minha mãe começou a chorar e ficou simplesmente sem palavras. A melodia doce, aquela mesma que meu pai tocava tantas vezes, soava nos meus dedos. E naquele momento senti que talvez o espírito dele ainda vivesse ali. E agora, talvez você se pergunte o que há de assustador em toda essa história. Bom, a parte que seria inquietante para qualquer um é o que aconteceu depois disso. Porque veja bem, o lance da mulher vidente, na verdade, foi pura coincidência. Ela não tinha visões exatas nem nada do tipo. Ela simplesmente parecia uma velha bêbada brincando de adivinhar. Mas aqui está o estranho. Bem quando eu recuperei o violão, meu amigo, aquele que estava comigo naquela noite, sofreu um pequeno acidente no trabalho. Nada grave, só uma pancada. Mas ele precisou de uns analgésicos e um check-up rápido. Ninguém pensou que isso fosse mudar muita coisa, mas pouco tempo depois, ele começou a se comportar de um jeito muito diferente. Perdeu peso, começou a faltar no trabalho sem avisar, e nos fins de semana desaparecia. De repente, coisas começaram a desaparecer da casa dele. Dinheiro, joias, eletrônicos. E embora tentássemos entender o que estava acontecendo, nunca imaginamos que ele mudaria tanto. Conforme os meses passavam, esse pesadelo foi piorando e meu amigo começou a fazer coisas que você nem imagina. A afastar-se da família, magoar pessoas que se importavam com ele e, em algum momento, chegou até a machucar fisicamente o próprio pai. A última vez que soube dele, ele estava morando em Curitiba com uma namorada que também lutava contra o próprio vício. Pouco depois, ouvi algo terrível pelas notícias. Segundo apurei, ele e a namorada assaltaram uma pessoa na rua e roubaram o carro. Mas poucas horas depois, sofreram um acidente horrível com aquele mesmo carro quando tentavam fugir para São Paulo. As notícias diziam que 6 pessoas morreram nesse acidente, tudo porque eles estavam drogados demais ao volante. A namorada morreu na hora, mas ele conseguiu escapar do acidente e tentou procurar ajuda no hospital que ficava a alguns quarteirões. No entanto, segundo me contaram, ele morreu bem na calçada da frente do hospital. Até hoje, quando pego aquele violão, me pergunto se tudo foi apenas uma coincidência absurda ou se existe algo maior que não consigo compreender. Eu sempre fui cético quanto a essas coisas. Sempre achei que previsões eram balela. Mas aquela mulher no bar disse algo que se tornou realidade da pior forma possível. E agora, com meu amigo morto e aquele Martim nas minhas mãos, não sei mais no que acreditar. Só sei que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta. Tem coisas na vida que a gente não consegue explicar, e o que vou contar agora é uma delas. Pode parecer impossível, mas aconteceu comigo, e tudo começou com um violão. Meu pai era um cara super dedicado à música e tinha uma habilidade que talvez fosse sua única verdadeira aptidão: tocar violão. Mas que talento, viu? Para ele, aquele violão era mais que um instrumento, era parte da alma dele. Ele passava horas e horas tocando em diferentes bandas por todo o ABC paulista, tocando música caipira e sertanejo raiz como ninguém. Eu nunca vi ninguém com aquela paixão e aquela técnica que meu pai tinha. Você vai ter que desculpar meu jeito de falar,
Mas meu pai cresceu em Minas Gerais e aquele sotaque do interior grudou em mim quando minha mãe e ele se mudaram para cá. Eu, quando criança, na verdade, sempre fui mais do metal e coisas assim. Eu gostava de ir aos shows em São Paulo, ver bandas como Sepultura, e desde pequeno eu já adorava música pesada. Mas, diferente de mim, meu pai começou no sertanejo raiz desde bem jovem. E esse era o mundo dele, a paixão dele. No entanto, ser músico a vida inteira nem sempre é fácil. E isso também significava que, em várias épocas, passamos por momentos muito difíceis financeiramente. Teve um tempo em que parecia que íamos perder a casa por causa das contas, que íamos ficar na rua. A família apostou tudo. Minha mãe se matava em turno duplo no trabalho e meu pai arranjou um emprego num bar para ganhar algo a mais. Mas nem isso era o bastante. A luta para sobreviver era constante. O violão que meu pai mais amava era um velho Martin, que parecia antigo pra caramba. Acontece que, segundo dizem, os violões acústicos ficam ainda melhores com os anos. Eles ganham um caráter especial, uma alma que fica impregnada em cada nota, que dá um som que você nem imagina, algo profundo e doce. Aquele violão, em particular, era o centro da vida dele, e quando ele tocava, a casa se enchia de um som muito especial. Mas também era um instrumento muito valioso, e não só no sentimental, valia bastante dinheiro. Não era algo que ele quisesse vender, mas naqueles momentos, se você tinha que escolher entre o violão e a família, não tinha muito o que pensar. Ele vendeu por uns 25 mil reais. E com esse dinheiro, pouco a pouco, começamos a nos reerguer. Conseguimos manter a casa. O pai voltou a conseguir shows e a mãe conseguiu uma promoção no trabalho. Levamos alguns anos, mas no final conseguimos sair do buraco. Mas bem quando as coisas estavam melhorando, foi que os problemas estranhos começaram. Meu pai começou a reclamar de dores de cabeça. No começo, pensamos que era pelo estresse, pelo trabalho, por tudo que passamos naquelas épocas difíceis. Ele sempre tinha sido um cara forte e não costumava reclamar. Então, quando ele começou a dizer que a cabeça doía demais, insistimos para que ele fosse ao médico. No início, o médico achou que era só tensão, mas as dores não paravam, pelo contrário, pioraram. Finalmente, depois de um tempo, meu pai aceitou ser examinado e fizeram mais exames. O diagnóstico foi brutal, um tumor cerebral agressivo. Naquele momento, nosso mundo desabou. Deram a ele apenas 2 meses para arrumar suas coisas e nesse curto período ele se preparou o melhor que pôde. Mas ele não chegou nem perto disso. Faleceu algumas semanas depois, quando ainda tentávamos processar tudo. Essa perda foi um golpe muito duro e, na verdade, eu nunca consegui superar totalmente. A única coisa que realmente me restava naquele momento era aquele violão velho, o Martin. Era a última coisa que eu tinha do meu pai, e por algum motivo eu sentia que, se pudesse tê-lo de volta, poderia me sentir um pouco mais perto dele. Mas o problema era que, depois da morte dele, eu não fazia ideia de quem tinha ficado com o violão. Minha mãe não tinha ideia, e olha que perguntei 1000 vezes. Ele vendeu, claro, mas o pai nunca deixou registros nem nada, então não conseguimos rastreá-lo. Durante muito tempo, essa sensação de perda me acompanhou, e nos meus piores momentos eu pensava no violão e no quanto significava para mim. Mas com o tempo, acabei aceitando que talvez nunca mais o veria. Os anos se passaram e eu continuava morando no ABC, tentando construir minha própria carreira musical. A verdade é que aquilo era uma bagunça. Noites em bares, bebidas, amigos, tentando fazer algo da minha vida e esquecer um pouco o passado. Mas uma noite, em um daqueles momentos em que você simplesmente vai pulando de bar em bar, conheci uma mulher que dizia ser vidente. Quando a ouvi pela primeira vez, pensei que era uma velha bêbada procurando uma desculpa para ganhar uma bebida grátis. E ainda vinha com aquele papo furado de sempre, acariciando a palma da sua mão, dizendo que ia te deixar milionário. Mas a verdade é que ela não parecia uma golpista.
Estava realmente convencida do que dizia, como se tivesse poderes ou algo do tipo. Aquela mulher começou a dizer a um amigo meu que não esperava por isso, que no futuro dele ele teria ferido muito mais pessoas do que qualquer um poderia perdoar. A gente riu, claro, porque esse amigo é gente boa, a última pessoa que alguém pensaria que seria violenta ou algo assim. Então, por pura brincadeira, pedi que ela lesse minha mão. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando, e em um momento disse: "O que você está procurando está no seu bolso." E ficou por isso mesmo. Todos nós ficamos olhando para ela com cara de: que diabos é isso? Porque eu só tinha nos bolsos minhas chaves, meu celular e um maço de cigarros. Mas naquele momento, o que eu realmente procurava era qualquer coisa que me conectasse ao meu passado, aquele violão de que eu tanto sentia falta. Eu só queria achar um isqueiro e não tinha nenhum nos bolsos. Na manhã seguinte, minha cabeça estava pior do que nunca. Aquela ressaca foi daquelas que te deixam completamente destruído, com náuseas terríveis e tudo mais. Eu só fiquei na cama, encolhido ali por mais ou menos 1 hora, navegando nas redes sociais, vendo fotos da noite anterior e tentando não vomitar. Nesse processo, meus olhos caíram no Facebook Marketplace e pensei: por que não dou uma olhada? E sim, algo em mim disse que eu tinha que procurar instrumentos à venda, mas eu não pensei que encontraria o que encontrei. Não mais que 1 minuto depois de começar a procurar, vi um violão que quase me fez cair da cama. Era a mesma marca e modelo daquele velho Martin do meu pai. A foto era nítida. Eu podia ver cada batida, cada marca que aquele violão tinha, e senti como se meu coração fosse parar. Quem estava vendendo era um cara e, embora ele estivesse pedindo muito dinheiro, não foi difícil convencê-lo a fazer um parcelamento, porque eu sabia no meu íntimo o quanto aquele violão significava para mim. Recuperá-lo seria como trazer de volta um pouquinho do espírito do meu pai. Quando eu o toquei pela primeira vez em casa, minha mãe começou a chorar e ficou simplesmente sem palavras. A melodia doce, aquela mesma que meu pai tocava tantas vezes, soava nos meus dedos. E naquele momento senti que talvez o espírito dele ainda vivesse ali. E agora, talvez você se pergunte o que há de assustador em toda essa história. Bom, a parte que seria inquietante para qualquer um é o que aconteceu depois disso. Porque veja bem, o lance da mulher vidente, na verdade, foi pura coincidência. Ela não tinha visões exatas nem nada do tipo. Ela simplesmente parecia uma velha bêbada brincando de adivinhar. Mas aqui está o estranho. Bem quando eu recuperei o violão, meu amigo, aquele que estava comigo naquela noite, sofreu um pequeno acidente no trabalho. Nada grave, só uma pancada. Mas ele precisou de uns analgésicos e um check-up rápido. Ninguém pensou que isso fosse mudar muita coisa, mas pouco tempo depois, ele começou a se comportar de um jeito muito diferente. Perdeu peso, começou a faltar no trabalho sem avisar, e nos fins de semana desaparecia. De repente, coisas começaram a desaparecer da casa dele. Dinheiro, joias, eletrônicos. E embora tentássemos entender o que estava acontecendo, nunca imaginamos que ele mudaria tanto. Conforme os meses passavam, esse pesadelo foi piorando e meu amigo começou a fazer coisas que você nem imagina. A afastar-se da família, magoar pessoas que se importavam com ele e, em algum momento, chegou até a machucar fisicamente o próprio pai. A última vez que soube dele, ele estava morando em Curitiba com uma namorada que também lutava contra o próprio vício. Pouco depois, ouvi algo terrível pelas notícias. Segundo apurei, ele e a namorada assaltaram uma pessoa na rua e roubaram o carro. Mas poucas horas depois, sofreram um acidente horrível com aquele mesmo carro quando tentavam fugir para São Paulo. As notícias diziam que 6 pessoas morreram nesse acidente, tudo porque eles estavam drogados demais ao volante. A namorada morreu na hora, mas ele conseguiu escapar do acidente e tentou procurar ajuda no hospital que ficava a alguns quarteirões. No entanto, segundo me contaram, ele morreu bem na calçada da frente do hospital.
Até hoje, quando pego aquele violão, me pergunto se tudo foi apenas uma coincidência absurda ou se existe algo maior que não consigo compreender. Eu sempre fui cético quanto a essas coisas. Sempre achei que previsões eram balela. Mas aquela mulher no bar disse algo que se tornou realidade da pior forma possível. E agora, com meu amigo morto e aquele Martim nas minhas mãos, não sei mais no que acreditar. Só sei que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta. O motivo de eu ter abandonado o Instagram é aterrorizante. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar como modelo no segundo ano do ensino médio, aqui na região sul. E a competição com a minha prima Mila se transformou em algo muito mais sinistro do que simples rivalidade. Para isso, eu tive que me conectar com várias páginas e marcas. Então eu postava fotos quase dia sim, dia não. Mas como eu queria evitar comentários esquisitos e olhares estranhos das pessoas, eu decidi ficar mais na minha. Eu nunca postei fotos ousadas demais, porque acredite, quase toda a minha família me segue lá. Um dia, enquanto eu olhava os comentários de uma foto nova, um deles chamou minha atenção. Era de um perfil estranho chamado Você Manda, Eu Obedeço. O nome já era perturbador, mas o comentário era ainda mais esquisito. Sempre que precisar de ajuda, estou aqui. Ser famoso é bem competitivo hoje em dia. Eu abri o perfil para olhar mais de perto e vi que era cheio de imagens de arte gótica, com temas de magia negra e coisas de ocultismo. Mesmo sendo estranho, eu decidi ignorar. As pessoas fazem coisas bizarras na internet o tempo todo. 3 semanas depois desse comentário, minha prima Mila chegou para ficar com a gente. Ela sempre foi próxima da nossa família, mas isso mudou um pouco quando ela foi para a faculdade e entrou de cabeça nessa de ser modelo. Agora, histérica e com ciúmes, Mila estava com inveja de mim. Então lá estava eu, dividindo o meu quarto com ela, porque o quarto de hóspedes estava ocupado pelo pai dela, meu tio. Era desconfortável, mas eu tentei não deixar aquilo me afetar. Nós duas precisávamos fazer conteúdo para o Instagram, então acabamos nos fantasiando às vezes e tirando fotos na frente do espelho. E tudo ia bem, até que eu alcancei 10.000 seguidores, enquanto Mila mal chegava nos 5.000. Estava claro que aquilo incomodava ela, porque ela passou o dia inteiro com uma cara de enterro e não me dirigiu uma palavra sequer. Eu também não dei muita importância para isso. Até que um dia, enquanto eu gravava um vídeo agradecendo meus seguidores, ela entrou no quarto com um copo grande de suco de uva e decidiu derramar tudo em cima de mim. Naquele momento, a situação explodiu. Eu gritei, chamando ela de invejosa, e ela me xingou de volta, dizendo coisas horríveis. Nossos pais, como era de se esperar, interferiram e separaram a briga antes que ficasse mais intensa. Mas eu estava com tanta raiva que saí de casa e fui para o parque. Eu sentei num banco me sentindo muito irritada e tentando me acalmar um pouco. Naquele momento eu lembrei daquela conta estranha do Instagram e decidi mandar uma mensagem para a conta Você Manda, Eu Obedeço. Eu escrevi um oi e, para minha surpresa, recebi uma resposta na hora. Oi, você pode me ajudar? Depende da ajuda que você precisa, a conta respondeu. Você consegue hackear uma conta e deletar ela para sempre? Posso fazer muito mais que isso, me escreveram. Qual é o nome da conta? Mila Fernandes, eu respondi, simplesmente animada com a ideia de me vingar. A conta me respondeu dizendo que só precisava do número de telefone e do e-mail dela. Naquela hora, eu soube que o que eu estava prestes a fazer era muito antiético, talvez até um crime, mas a raiva nublou meu julgamento. Então, num ato de loucura, eu dei o número e o e-mail da minha prima. Logo depois disso, a conta Você Manda, Eu Obedeço, me bloqueou. Em um instante eu percebi que provavelmente tudo tinha sido uma brincadeira, mas eu já tinha feito algo irreversível. Eu fui andando para casa um pouco mais calma e meu tio fez Mila pedir desculpas.
Eu também pedi desculpas e parecia que tudo tinha se resolvido. Mas eu não conseguia tirar da cabeça o fato de que eu tinha compartilhado o número e o e-mail dela com um estranho. Eu queria confessar, para falar a verdade, mas eu sabia que ela ia se fazer de vítima, trazendo à tona a nossa briga anterior. 3 dias depois, eu quase consegui esquecer aquela conta esquisita. Mas uma noite eu ouvi Mila falando no telefone com uma amiga dela e eu gelei ao ouvir, sim, eu denunciei essa conta, mas toda vez que eu bloqueio, alguém abre ela de novo com o mesmo nome de usuário. Tô te falando, é aquela conta você manda, eu obedeço de novo. Naquele momento meu sangue congelou. O que diabos eu tinha feito? Eu tinha dado informações dela a um perseguidor. Eu podia ver a tensão no rosto dela, mas não disse nada. Eu estava presa numa espiral de erros e, em vez de consertar, eu só estava piorando as coisas. Era como se cada pequeno segredo que eu guardava se transformasse numa bomba que ia explodir. 2 dias depois dessa descoberta, Mila e eu planejamos ir a uma balada com algumas amigas do nosso grupo de modelagem. A festa estava incrível e eu acabei bebendo bastante. O que aconteceu depois é uma lembrança meio confusa, mas o que eu vivi foi apavorante. Eu estava sentada no bar enquanto Mila dançava na pista. Eu via ela se mexendo, rindo e curtindo, quando de repente eu notei a presença de um cara esquisito atrás dela. Um cara vestido todo de preto, com capuz, que se destacava da multidão colorida da balada. Eu juro que eu estava bêbada, mas eu não estava alucinando. Em um momento, tudo na balada parecia estar em câmera lenta, talvez pelo efeito do álcool. Todos dançavam, menos aquele cara que me olhava intensamente. Quando eu percebi que ele tinha notado meu olhar, ele levantou o braço e acenou para mim de forma perturbadora, antes de se aproximar de Mila e sussurrar algo no ouvido dela. Imediatamente, ela começou a segui-lo como se estivesse hipnotizada, e claro, ela também estava bêbada. Eu não podia ficar sentada. Eu sabia que aquele homem tinha más intenções. Então eu me levantei. Mas tinha tanta gente que demorei quase 2 minutos empurrando pessoas até conseguir sair. Quando finalmente consegui sair da balada e cheguei na rua, já no estacionamento lateral, a cena ficou ainda mais apavorante. Eu vi 2 homens arrastando Mila para um carro. Ela estava gritando, resistindo, mas não podia fazer nada. O carro arrancou em alta velocidade e eu desabei no chão impotente e destruída, chorando. Minhas amigas, ao ouvirem a gritaria, saíram correndo e ligaram para a polícia. E quando a polícia chegou, já era tarde. Eu só tinha um monte de perguntas sem resposta e um medo horrível no peito. Alguns minutos depois, eu recebi uma mensagem de texto que dizia: desejo concedido, objetivo destruído. Naquele instante, tudo ficou mais sombrio e eu contei tudo o que tinha acontecido para a polícia, com meus pais e meu tio ali também para ouvir. Eu não podia me sentir pior. Depois de uma semana de busca desesperada, finalmente encontraram Mila. Acharam ela inconsciente perto de uma caçamba de lixo, num beco abandonado da zona industrial da cidade. Tinham batido nela brutalmente e, segundo o que os médicos confirmaram depois, eles a abusaram. Ela não lembrava de nada do que tinha acontecido, nem para onde aqueles homens a tinham levado. A investigação foi intensa e eu dei a eles todos os detalhes que eu pude, tremendo de medo pelo que eu tinha causado. No final, nunca pegaram aqueles caras. A polícia me informou que eles poderiam fazer parte de um grupo de sequestradores envolvidos com tráfico de mulheres. Os traumas que a experiência deixou marcaram nossas vidas para sempre. Meu tio cortou todos os laços com a gente e meus pais, que costumavam me olhar com carinho, agora só me olham com muita decepção. Para eles, eu era só uma invejosa que empurrou a própria prima para uma situação terrível por ciúmes. Eu me sentia muito culpada e queria que aqueles homens fossem presos e apodrecessem na cadeia.
A culpa me consumia demais e eu percebi que não tinha mais ninguém em quem confiar. Tudo o que eu tinha amado tinha desmoronado e eu tinha que enfrentar as consequências das minhas decisões sozinha. Hoje vivo isolada, carregando um peso que ninguém deveria carregar. Meus pais me olham com decepção, meu tio me odeia e Mila nunca mais foi a mesma. Às vezes, acordo no meio da noite me perguntando se aquele momento de raiva valeu a pena destruir tantas vidas. A resposta é sempre não, mas não posso voltar atrás. Só me resta aprender a conviver com as consequências dos meus atos para o resto da vida. Para todos, ela sempre foi Belinha, um nome artístico que ela mesma escolheu quando começou a brilhar nesse mundo digital tão fascinante quanto perigoso. A chamavam de a deusa das redes, aquela influencer que todo mundo adorava, com uma beleza quase irreal, e milhões de seguidores que ela movia com cada postagem. Aos 27 anos, tinha uma carreira sem limites e ganhava milhões de reais com publicidade e parcerias. Mas para mim, ela nunca deixou de ser Beatriz, minha filha, minha pequena, meu orgulho e, ao mesmo tempo, minha maior angústia, desde que entrou nesse universo sedutor e traiçoeiro da fama online. Para os 2,5 milhões de pessoas que a seguiam, para as marcas que queriam estar perto do brilho dela, para estrelas como um ator famoso da Globo ou uma cantora pop conhecida que não perdiam a chance de comentar nas fotos dela, ela era Belinha. E todo esse brilho, toda essa fama brutal que a cercava, sempre me deu um medo terrível. Eu sempre sentia aquele nó no estômago toda vez que pensava em como o público dela crescia. Na intensidade quase fanática com que as pessoas reagiam a cada story, a cada postagem, a cada foto. Isso me apavorava. Para mim, como pai, não era só admiração. Também existiam os outros, os sombrios. Aqueles que ficam obcecados, que confundem admiração com posse e cruzam aquela linha perigosa entre ser um fã e se tornar um perseguidor, um assediador. Por isso eu sempre tentei cuidá-la do meu jeito, mesmo que talvez não fosse o mais adequado. Tudo foi por amor e por aquele instinto paterno que nunca se apaga. Ao longo de 3 anos, a convenci a mudar de apartamento várias vezes, sempre procurando prédios com mais segurança. Porteiro 24 horas, câmeras, acesso controlado, tudo para criar uma espécie de fortaleza ao redor dela. Só os amigos mais próximos sabiam exatamente onde ela morava em cada momento. Era o meu jeito de tentar criar uma bolha para ela, de mantê-la longe daquele lado sombrio da fama que tanto me assustava, que eu sentia que podia destruí-la em 1 segundo. E quando Beatriz começou com aquela história de OnlyFans, a verdade é que eu não gostei nem um pouco. Nós tivemos várias brigas por causa disso. Ela argumentava que era uma extensão natural do trabalho dela, uma maneira de se conectar mais diretamente com os seguidores mais fiéis, de controlar a própria imagem e, claro, de ganhar mais dinheiro. Eu entendia, de certa forma, que era uma jogada inteligente. Mas a ideia de que ela compartilhasse uma parte tão vulnerável dela com tanta gente que pagava para vê-la, para ter um contato mais íntimo, me deixava de cabelo em pé. Eu sentia que cada foto, cada vídeo, cada mensagem privada que chegava daquela plataforma era um passo a mais para uma exposição total, um risco gigante. No fundo, eu já sabia que aquele mundo não era só glamour e likes. Podia atrair o louco errado. E eu não estava errado. O sábado do final de agosto de 2021 ficou gravado na minha memória. Eu não sei porquê, mas eu senti aquilo no estômago, bem no fundo. Eu estava há mais de um dia sem saber nada dela. Não respondia minhas ligações, nem as mensagens, nada. Nem sequer tinha postado nas redes dela, e isso não era típico dela, que estava sempre muito ativa. A preocupação começou a me consumir.
E aquela sensação horrível, aquela intuição que me dizia que algo não estava bem, me fez decidir que eu tinha que ir até o apartamento dela, naquele condomínio de luxo, o mais moderno e frio que vocês podem imaginar. Eu precisava vê-la, checar se ela estava bem, acalmar aquele medo absurdo e terrível que estava me matando. Cheguei às 5 da tarde. O porteiro, que me conhecia bem, liberou minha entrada. Eu mal o cumprimentei e subi no elevador com as pernas tremendo. Ao chegar no andar dela, atravessei o corredor em silêncio, com o coração batendo no peito, até que cheguei na porta dela e toquei a campainha várias vezes. Sem resposta. Só o eco do som ressoando naquele corredor vazio e frio. Toquei de novo, mais forte, quase batendo. Nada. Tirei o celular do bolso às pressas e disquei o número dela. E foi então que eu ouvi aquela música suave, quase inaudível, que ela tanto gostava. Era o toque de chamada dela tocando lá dentro do apartamento. Meu coração deu um pulo. Ela estava lá. Eu sabia. Mas por que ela não abria? Por que não atendia minhas ligações? E bem nesse momento, entre os toques da chamada, eu ouvi algo mais. Algo que conseguiu me deixar pior ainda. Um arrastar, um movimento leve, como alguém se esgueirando. Muito leve, mas que não podia ser outra coisa senão real. Tinha alguém lá dentro. E não podia ser Beatriz. Algo muito errado estava acontecendo. Só o medo mais primitivo, aquele de um pai pela filha, tomou conta de mim naquele instante. De repente, a adrenalina começou a subir pelas minhas veias. Não havia tempo para dúvidas, nem para protocolos. Dei um passo para trás no corredor, peguei impulso e empurrei aquela porta com toda a força que eu tinha. A porta, que devia estar mal trancada ou forçada antes, cedeu com um estrondo. A fechadura saltou e a madeira rangeu num barulho que ecoou pelo prédio inteiro. Sem pensar mais, entrei com tudo. E ali eu a vi. Minha Beatriz, minha pequena. Eu a vi ali, caída ao pé da elegante escada caracol que levava à cobertura, imóvel e pálida, com os olhos abertos e vazios. Morta. Uma dor imensa me atravessou. Caí de joelhos, um grito sufocado escapando da minha garganta. A cena naquele apartamento, que normalmente era elegante e de um gosto refinado, parecia um desastre total. Móveis virados, almofadas rasgadas, coisas quebradas por toda parte. E nas paredes brancas estavam escritas frases estranhas, incoerentes, com um batom escuro, quase preto. Letras trêmulas e mal feitas. Antes que eu pudesse processar todo aquele horror, antes mesmo de conseguir entender o que diziam aquelas palavras, ouvi outro barulho, um pouco mais claro. Vinha do andar de cima. Um baque surdo, seguido por um gemido abafado. Muitas coisas passaram pela minha cabeça naquele instante. A ideia mais irracional. Talvez tenha sido um acidente, talvez ela tenha caído da escada. Mas aquele som, aquele gemido, era próximo demais, real demais. Sem pensar mais, subi correndo, deixando os nervos me dominarem. E quando cheguei ao andar de cima, me deparei com algo que até hoje eu não consigo entender direito. Em frente à porta do quarto dela estava ele, um cara jovem, talvez nos seus 30 e poucos anos, vestido com roupas normais, nada de especial. Ele estava ali, no meio de uma poça de sangue, convulsionando, com os olhos abertos e vazios, quase sem conseguir falar, como se estivesse se afogando no próprio sangue. Ele tinha uma faca de cozinha cravada na garganta, até o cabo, e a expressão dele era uma mistura de dor e surpresa. Ele olhou para mim por um segundo, e eu nunca vou esquecer aquilo. Os olhos dele estavam cheios de medo e de um choque total. Eu me ajoelhei ao lado dele, pensando que diabos eu faço, gritando e perguntando o que tinha acontecido, o que ele tinha feito com ela, por quê. Mas eu já sabia. Desde aquele instante, eu soube que era tarde demais. A morte o alcançou ali mesmo, diante de mim, levando embora as respostas, levando embora aquela pequena parte dela que ainda restava naquele horror inacreditável.
Talvez ele tenha subido até lá num impulso final, fugindo do próprio ato ou procurando algo que só a mente dele entendia. Liguei para a emergência com a voz falhando, com aquele tremor no corpo todo. Eu não conseguia parar de olhar para aquele corpo sem vida, para aquela linda e pequena Beatriz que estava caída naquele canto. Enquanto eu esperava eles chegarem, senti cada segundo como se fosse uma eternidade. Meus olhos voltaram para as paredes e foi quando eu finalmente entendi aquelas palavras escritas com o batom escuro, aquelas frases loucas, desesperadas. Só usava seu dinheiro. Deveria ter voltado para casa em Santa Catarina. E a mais arrepiante, a que quase me fez cair no chão. Nunca deveria amá-la tanto. Aquilo em toda a sua loucura era uma confissão. O assassino da minha filha, aquele fã obcecado, tinha estado ali talvez por horas, talvez dias, deixando aquela mensagem de loucura nas paredes e depois, provavelmente tirando a própria vida naquele mesmo lugar. A realidade mais cruel. Minha menina, aquela que eu sempre quis proteger, a que eu achava que era invencível, tinha sido alcançada por um monstro invisível, um louco que a tinha encontrado e que, por alguma razão, sabia exatamente onde procurar por ela. A pior parte, que eu nunca vou entender completamente, é que eu falhei. Falhei em protegê-la, em mantê-la segura. E esse mundo da internet, essa rede de traições e cantos sombrios, acabou sendo a prisão onde ela morreu. Soube depois que a polícia identificou rapidamente o cara que tinha tirado a própria vida. Tiago Matos, um rapaz de Santa Catarina, 34 anos, sem antecedentes, completamente anônimo para nós, para todos os amigos dela e para o seu próprio círculo social. Mas como ele a encontrou? Como conseguiu entrar num prédio com tanta segurança? Isso continua sendo um mistério que me atormenta todo dia. Como um desconhecido pôde chegar tão direto até ela, se a vida toda ela tinha sido tão cuidadosa? Se por mais que eu tentasse protegê-la, foi por meio do OnlyFans? Ou talvez alguém vazou os dados dela? Eu nunca vou saber com certeza. Só sei que, no fundo, meu esforço, toda aquela proteção paranoica, não serviu de nada. A escuridão me venceu. E ela, minha pequena, acabou sendo uma vítima em um mundo onde a fama e a loucura andam juntas. Eu perdi Beatriz, minha menina, minha filha. Há uma pergunta que me persegue desde aquele dia. Uma pergunta que ecoa na minha cabeça sempre que o silêncio aperta. Será que ela foi realmente feliz ou apenas sorria para as câmeras enquanto algo dentro dela se apagava aos poucos? E o pior de tudo é pensar nas outras. Nas incontáveis belinhas que continuam por aí, brilhando em milhões de telas, expondo suas vidas para desconhecidos, sem saber que do outro lado da admiração pode estar alguém esperando o momento certo. Esse medo nunca vai embora. Ele fica pesado toda vez que vejo um rosto jovem sorrindo numa rede social, toda vez que percebo o brilho nos olhos de alguém que ainda acredita que a fama virtual vale qualquer risco. Porque eu sei o que pode acontecer. Eu vi com meus próprios olhos. E não consigo deixar de imaginar quantos pais por aí estão, neste exato momento, sentindo o mesmo nó no estômago que eu sentia, sem saber que já pode ser tarde demais.